Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade com a solução de problemas de ACL. A negação implícita. Uma ACL de entrada única, com apenas uma entrada recusada, tem o efeito de recusar todo o tráfego. Vamos observar aqui, pessoal. Eu tenho aqui, Access List 1 permite 192.68.10.0 com a máscara Coringa 0.0.0255. O que quer dizer isso aqui? Qualquer máquina, qualquer host da rede 192.68.10 será permitida. Nessa ACL2, eu vou ter Access List 2 permite IP 192.68.10.0.0 com 0.0.0255 e na linha 2 temos Deny N. Na verdade, tanto a ACL1 quanto a ACL2 são iguais, porque essa linha Deny N, sendo colocada explicitamente como está aqui ou não, ela está presente, sempre. Por que ela sempre está presente? Porque, na verdade, a ACL é uma segurança que você quer implementar. Então, na dúvida, no final, se você tem 10 linhas para serem testadas, a primeira não correspondeu, a segunda, a terceira, a décima, não correspondeu nenhuma. Por último, o que é que eu faço? Não sei o que fazer? Nega. Nega. Por segurança, nega. Então, é isso que a CL faz. No final de toda a CL, tem uma negação. Rapaz, não correspondeu nenhuma, aqui você não vai passar. Fazendo uma analogia como se fosse uma pessoa querendo entrar ou sair por uma devida porta. Tá? Na dúvida, não passa. Então, a CL1 e a CL2, elas são semelhantes, são iguais. No final, tem um deny implícito. Deny N implícito. Então, uma CL de entrada única com apenas uma entrada recusada tem o efeito de recusar todo o tráfego. Pelo menos uma CL de permissão deve ser configurada em uma CL ou todo o tráfego será bloqueado. Analise as duas CLs na figura esquerda. Os resultados serão iguais ou diferentes? São iguais porque elas duas possuem no final um deny N. Ok? Muito bem. A ordem de ACS em uma CL. Conflito com as declarações. Vamos observar aqui. Ó. Primeira linha. Access List 3. Negar 192.68.10.0 com a máscara Coringa 0.0.0255. Isso aqui representa o quê? Que ele vai negar todo o tráfego de qualquer máquina de 192.68.10.0. A 10.1, a 10.2, a 10.3, a 10.4, a 10.100, 10.200. Perfeito? Toda essa rede será negada. Aí ele coloca uma segunda linha que diz assim, Access List 3 permite o host 192.68.10.10. Poxa, mas se você antes já negou toda a rede, como é que agora você vai permitir? Essa segunda linha nunca vai ser executada nessa CL. Tanto é que o roteador diz, olha, tem um conflito aí. Essa segunda linha não tem cabimento ficar aqui, porque simplesmente vai negar antes do que possa permitir esse host. Ok? Então, a CL3, a instrução de host está em conflito com a instrução do intervalo anterior. Tá? Então, a ordem na qual as ACS são configuradas são importantes, desde que as ACS sejam processadas sequencialmente. A figura esquerda demonstra um conflito entre as duas afirmações, pois elas estão na ordem errada. A primeira instrução de negação bloqueia tudo da rede, o 92.68.10.0/24. No entanto, a segunda instrução permite estar tentando um acesso do host, o 92.68.10.10, que nunca vai acontecer. Essa instrução é rejeitada, já que é um subconjunto da instrução anterior. A reversão da ordem dessas duas resolverá o problema. Ou seja, você colocar primeiro, permite o host 92.68.10.10 e depois negar qualquer outro host dessa rede. Então, vai ser permitido só esse e negar os demais. Perfeito? Muito bem. Sequência de considerações durante a configuração. Então, observe a ordem que as instruções da lista de acesso foram inseridas durante a configuração. Então, aqui durante a configuração, você colocou negar 192.68.10.0, né, todos os hosts dessa rede, todos os hosts da rede 20 e todos os hosts da rede 30. É isso que ele está dizendo. E depois você vai permitir a 10.001, 10.002, 10.003, 10.004, 10.005. Instrução de host, as máquinas específicas. E dá um end. Quando você dá um show running config da lista access 1, vai aparecer primeiro o que você permitiu e depois o que você negou. Ok? Então, observe como o pedido foi alterado quando você insere o comando show running config. As instruções de host são listadas primeiro, mas não necessariamente na ordem que foram inseridas. Observe que você botou de 1, 2, 3, 4, 5, e aqui mostrou 2, 3, 1, 4, 5. Tá?
O iOS insere instruções de host em uma ordem usando uma função de hashing especial. A ordem resultante otimiza a busca por uma entrada da série de host. As instruções de intervalo são exibidas na ordem que foram inseridas. A função hash é aplicada às instruções de host. Muito bem. Roteamento de processo ACL. Processo de ACL e roteamento de um roteador. O quadro chega à interface do roteador. O endereço da camada de 2 é correspondente? Sim. Então, chegou, camada física, elevou para a camada 2, elevou para a camada 3. Então, se a camada 2 corresponde, ele vai verificar, tem uma CL nessa interface? Se não, continua o processo normal de roteamento. Eleva para a camada 3 do modelo OSI, retira o endereço de destino e faz o processo de roteamento. Mas se tem uma CL na interface, sim. Então, lista de instrução correspondente? Se sim, segue o caminho. Se não, tem a negação padrão. Ok? Muito bem. Quando o pacote chega a uma interface do roteador, o processo de roteador é o mesmo, sendo as ACLs configuradas ou não. Depois que o quadro de informações é retirado, o roteador verifica se há uma CL na interface de entrada. Se existir uma CL, o pacote é testado em relação às instruções. Se o pacote corresponder a uma instrução, será permitido ou negado. Se o pacote for permitido e depois que o roteador processar o pacote, a interface de saída também será marcada para uma ACL. Os erros mais comuns que envolvem ACLs, tá? Solução de problemas. Inserir a CS na ordem errada, não especificar as regras adequadas da CL, aplicar a CL usando a direção errada, a interface errada ou o endereço de origem incorreto. Na figura esquerda, o PC2 não deve ser capaz de acessar o servidor de arquivos. No entanto, o PC1 também não pode acessá-lo. Vamos dar uma verificada aqui. O PC2 está aqui. Está dizendo que não deve ser capaz de acessar o servidor de arquivos. O servidor de arquivos se encontra bem aqui, o 92.168.30.10. Muito bem. E ele está dizendo que, no entanto, o PC1, que é essa máquina aqui, também não está acessando o servidor de arquivos. Vamos dar uma analisada aqui. Ó. Em R3, que é essa máquina bem aqui, temos Show Access List. O que ele está dizendo? Standard IP Access List 10 está negar 192.168.11.10. Então, PC2, 192.168.11.10. Perfeito. Tá? É o 2 que não deve ser capaz de acessar o servidor de arquivos. Ok? Mas observe o seguinte. O que tem depois de no final de toda a CL? Não tem um deny? Não tem uma negação de tudo depois da última? Então ele está negando 92.168.11.10 e depois está negando tudo. Ou seja, ele não está permitindo nada. Então não vai passar o 92.168.11.10, nem vai passar o 92.10.10. Não vai passar ninguém, se tivesse outras máquinas aqui. Ok? Então, a saída do comando show access list mostra a instrução deny na ACL. O conjunto de comandos à direita mostra a solução. Então aqui vamos ver qual foi a solução que ele implementou. No R3, access list 10 permite N, né? E aí nós temos o end, show access list. Negar 192.168.11.10, que era a que ele já tinha colocado, ou seja, vai negar 192.168.11.10, negar a 2, e permitir os demais. Aí sim, aí ele vai permitir o PC1, tá? Então, como ele diz, o PC2 não deve ser capaz de acessar o servidor de arquivos, no entanto, o PC1 também não estava acessando. Por quê? Porque ele estava negando o PC2, mas sem colocar mais nenhuma instrução, estava negando todos os demais. Aí ele botou no final um permite N, ok? No exemplo 2, a rede 192.168.11.0 não poderá acessar a rede 192.168.10.0. Então, onde está o 11.0? A 11.0 está aqui, né? Neste segmento aqui do switch 2, na porta gigabit 0/1 do roteador. O 92.168.11.0 não poderá acessar a rede 192.10.0, ou seja, ele não pode acessar essa rede aqui. Beleza. Então, o PC2 não pode acessar o PC1. O PC2 não pode acessar o PC1 como planejado. No entanto, ele também não pode acessar a internet através de R2. Né? O R2 aqui, ó. Problema. Então, a lista de acesso 20 foi aplicada na gigabit 0/1 em uma direção de entrada. Tá? Onde a CL20 deve ser aplicada e em que direção? Na ordem de PC2, para acessar a internet, a CL20 precisa ser removida da interface gigabit 0/1 e aplicada como saída na interface gigabit 0/0. Vamos verificar aqui. Em R1,
teu show ramp section interface. Então, gigabit interface gigabit 0/0. Temos aqui IP address 192.68.10.1, que é a porta do gate padrão dessa rede aqui, né, da rede 10. Com a máscara, a interface gigabit 0/1, que está aqui. Temos IP address 192.68.11.1, que é o gate dessa rede. E temos aqui uma CL aplicada, ó, IP Access Group 20 IN, na entrada aqui, ó, nessa entrada. Tá? Então, como ele diz, o PC2 não pode acessar PC1 como planejado, no entanto, ele também não pode acessar através a internet. Ou seja, se for aplicado aqui, esse PC2 não consegue fazer nada. Não vem para PC1, para essa rede, mas também não vai para lugar nenhum. Tá? Então, foi retirada dessa interface e aplicada na saída dessa interface. Aqui ela está na entrada e aqui ele vai aplicar na saída. Aí ele não consegue vir para cá, mas consegue sair para a internet. Ok? Vamos repetir aqui rapidamente. A Access List ela foi aplicada na gigabit 0/1, né? Na entrada. Muito bem. Então, você não conseguia entrar, mas você não conseguia entrar nem para rotear para a rede 10, nem para ir para a internet. Não é isso que se queria. Só não, a rede 192.68.11.10, ou seja, PC2 não deveria acessar PC1. Então, foi retirada desta entrada, a mesma CL, e aplicada nesta saída, tá? Na gigabit 0/0 na saída. Ou seja, eu não consigo vir para cá, porque eu não saio para cá, mas eu consigo sair para a internet. Ok? Muito bem. Essa é a correção. Exemplo 3. Somente o PC1 deve ter permissão para SSH para R1. Só PC1 deve fazer SSH para R1. Há um problema com a configuração na figura à esquerda, uma vez que PC1 não consegue fazer SSH para R1. Vamos dar uma verificadinha aqui à esquerda. Show run, section line VTY. Line VTY 04, access list PC1 SSH in. Na entrada. Login, transporte input SSH. Vamos ver o que tem na access list. Show access list. Padrão IP access list PC1 SSH. Linha 10 permite 192.68.10.1, né? Vai permitir 10.1 e vai negar os demais. Ora, aqui ele está permitindo apenas o 192.68.10.1 e esse endereço aqui é o 10.10. Então, quando o 10.10 tentar conectar por SSH, não vai conseguir, porque o endereço dele é 10 e o que está sendo permitido é o 1. Ok? Então, a CL está permitindo o endereço 92.68.10.1, que é a interface gigabit 0/0. Não interessa. No entanto, o endereço que deve ser permitido é o endereço do host de PC1 de 192.68.10.10. Ok? A solução é informada a seguir. Então, conft IP Access List Standard PC1 SSH no 10, ou seja, vamos tirar a linha 10 e colocar outra. 10 permite o host 192.68.10.10 e end. Aí dá o clear access list counters para apagar esse contador. Show access list. A linha 10 permite 192.68.10.10, que já tem duas ocorrências, e negar os demais. Aí está ok, está correto, vai atingir o objetivo de que PC1 tem permissão para SSH em R1. Com isso, nós fechamos esse capítulo 7. Até outra oportunidade.